Muito bom celebrarmos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Jesus é bom, o diabo não presta. Não é verdade? Cada dia a gente se alegra com o Senhor. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Nós gostamos de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Sejam bem-vindos a todos que nos acompanham online, mais uma vez nessa celebração, e já voltamos no presencial, tá bom? Esse negócio de online não é bom não. Vem cultuar o Senhor. A igreja já está aqui com todas as cadeiras espaçadas, já retornamos com todas as atividades. É muito bom celebrarmos ao Senhor em unidade. Acho que quando nós estamos em família, estamos em igreja, tudo no nosso coração é alinhado, né? Tudo na nossa vida. Eu acho que o ajuste de estarmos presencialmente é algo muito bom, né? Muito bom ouvir a voz de Deus, ser tocado pelo Senhor, ser alimentado por aquilo que Deus está liberando sobre o seu povo nesse tempo. Como a pastora falou, nós temos bastante pessoas aí que estão trabalhando nos domingos, né? Muita gente trabalhando de domingo, muita gente que ficou parada aí por muito tempo e agora estamos retornando, e aí agora as empresas estão pedindo para se trabalhar de domingo, de sábado, de feriado. Está bem corrido. A gente tem bastante pessoas aqui que trabalham na parte da saúde também, então a gente sabe que em razão disso tem essas dificuldades, mas glória a Deus, estamos aí firmes e fortes no propósito do Senhor. Eu quero, antes de compartilhar a palavra, se você já quiser abrindo no texto, no livro de João, capítulo 3, João capítulo 3, eu quase achei que a Cida ia pregar a minha mensagem logo no começo do culto. Na hora que ela falou, João, eu falei, ela falou 4, eu falei, bateu na trave. Ai, Jesus. João, capítulo de número 3. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra. Na verdade, já há uma semana Deus tem falado muito no meu coração, e eu quero ministrar hoje à igreja sobre o amigo do noivo. Vou falar um pouquinho sobre o amigo do noivo. Deus falou muito comigo essa semana dentro dessa mensagem, e vamos ver se dá para terminar a mensagem hoje. A gente tem algumas coisas para liberar do coração de Deus para a igreja, como a pastora fala bastante, então a gente tem essa dificuldade para poder conseguir gestionar dentro de uma hora o horário de culto. É difícil, né, pastor Marcos? Parece que é um negócio, né? É terrível, dona Valdemir, é terrível. Depois a senhora fala que sou eu que falo, né? Não. Você sentiu, né, como é que é o negócio? Terrível a coisa. Mas glória a Deus. Ainda bem que eu falei para ela, prega na live. Na live você fica 3 horas falando, fala, até o povo cansar, até cair a internet, né? Oh, Jesus é bom, glória a Deus. Meus amados, antes de nós adentrarmos no texto, eu quero somente passar aqui um recado. Na verdade, eu não tinha nem passado isso daqui para a pastora, havia comunicado com ela de manhã sobre essa perspectiva espiritual. Acho que algo que a Bíblia ela sempre nos diz sobre isso, que o homem espiritual ele discerne de todas as coisas, de nada ele é discernido, porque ele anda debaixo de uma atmosfera profética. E quando você entende essas estações que Deus está posicionando a sua igreja na nossa nação, no nosso país, se você não entrar na onda e não surfar nessa onda que o Espírito está vindo, você não sabe quando vai vir de novo outra. Então, nós entendendo esse propósito, o Senhor falou muito forte, confirmou hoje de manhã no meu devocional, no tempo que eu estava em oração em Deus, sobre no dia 12 de junho, guarda essa data. E aí eu queria até pedir para que a igreja se propôs nesse propósito, né, se colocasse nesse propósito. Dia 12 de junho, eu quero levantar 12 horas de jejum, consagração e oração. Não sei se vocês já perceberam, mas nós somos uma igreja que gosta muito de buscar o Senhor. Nós sabemos que sem oração não funciona, não adianta. Você pode querer conquistar, pode querer fazer muitas coisas, mas sem a presença de Deus você não faz nada. Sem a presença de Deus você não alcança nada. Sem a presença de Deus não chegamos a lugar algum. Moisés, interessante, no livro de Gênesis, depois você
dar uma meditada com relação a isso. Quando Moisés recebeu uma palavra de Deus para sair com o povo no meio do Egito, ele faz uma ressalva dizendo: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. Ele foi muito incisivo. E aí Deus falou assim: não tem problema, olha, você vai estar acompanhado, você vai estar debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa, os meus anjos vão estar junto com você. Não, o Senhor não entendeu. Se não for a tua presença, eu não saio desse lugar, porque a presença de Deus nos dá direcionamento para o que fazemos na vida. Se você for abastecer o seu carro sem a direção de Deus, você vai colocar gasolina adulterada, vai ter um prejuízo para o seu carro. Por isso que você precisa de andar gestionado debaixo da presença de Deus. Para quê? Para tudo. Para você não tomar decisões erradas, para você não agir de forma precipitada, para você não colocar gasolina adulterada e lhe gerar prejuízo, para você não agir ou não tomar posicionamentos na sua vida ou fazer alianças que vão lhe gerar prejuízos lá no futuro. Então, tudo nós devemos consagrar ao Senhor. E eu quero fazer 12 horas de jejum, oração, consagração aqui. Quem puder, nós vamos vir para cá 5 horas da manhã no dia 12 de junho. E vamos ficar até às 5 da tarde aqui na igreja, em oração, em clamor, em busca, em adoração. Se tiver celular, nós põe celular. Se tiver violão, nós põe o violão. Se tiver teclado, que nós tiver aqui, nós vamos fazer 12 horas de oração e vamos atrair a presença de Deus para esse lugar. Vamos atrair a glória de Deus para a nossa vida. E aí, dentro desse projeto, dentro desse propósito, eu quero que você apresente pelo menos 5 pessoas que você deseja alcançar ao Senhor, que você quer atrair ao Senhor, pessoas que precisam de ser levantadas, pessoas que precisam de ser alcançadas, pessoas que você quer ver aqui cultuando, celebrando ao Senhor. Nós temos aqui 40 cadeiras, na verdade, 40 cadeiras aqui nesses espaçamentos, todo, mas nós temos aqui, mas cabe 150 pessoas sentadas. Nós temos cadeira para isso aqui, para 150. Enquanto não temos, vamos orar para que cada um faça a sua função do ID, do pregar o evangelho. Nós estamos em um tempo, eu sou de uma época em que a gente ia para a feira para pregar o evangelho na feira de palanque com caixinha na mão. Mas os tempos vão evoluindo, as coisas vão andando, e hoje o meio que nós temos é o relacionamento. Os relacionamentos constroem alianças que a gente nem imagina. Então é por meio, às vezes, de uma rede social, de um Facebook, de um Instagram. A gente sempre comenta aqui que a nossa grande divulgação por meio da internet, de forma até inesperada, que tem alcançado lugares que a gente não imagina, por meio da transformação da internet. Mas muitas pessoas estão precisando, às vezes, de um toque, de uma palavra, de uma direção de Deus, gente que está perdida. Então o Senhor falou comigo: olha, faça uma listagem de 5 pessoas que você quer adorando ao Senhor junto com você, servindo ao Senhor junto com você, cultuando ao Senhor. E aí eu já fiz minha listinha, já está aqui separado, das 5 pessoas que eu vou apresentar. No dia 12, eu vou apresentar essas pessoas e vou fazendo um convite para elas daqui até o dia 12, para que no dia 13 eu consiga trazer essas 5 pessoas aqui e nós teremos um cultaço de salvação, de restauração, de vida sobre muitas pessoas, e eu creio que em nome de Jesus nós teremos essa casa repleta. Isso é um start para o segundo semestre, para que nós possamos realmente surfarmos nesse propósito de Deus, nesse tempo de intercessão. Então guarde isso no seu coração, tá? 12 horas de clamor, de oração. Se programe para que a gente possa estar aqui todos juntos em oração, em consagração. Se você gosta de orar, de buscar a presença do Senhor, venha, se derrame na presença de Deus, se derrame no altar do Senhor. Nós temos costume de subir ao monte para orar, de irmos orarmos no monte, mas estamos tendo dificuldade. No dia que a gente pede para subir no monte, chove, cai raio laser, dá tudo que impede a gente de poder subir no monte. Mas em breve a gente vai estar aí retornando aí no monte, buscando ao Senhor. O monte, na verdade, não pode ser uma liturgia, é um ambiente de relacionamento com Deus que você constrói, tanto aqui, quanto no monte, quanto na sua casa, no seu quarto, dentro do seu carro. Então eu quero que você separe esse dia para buscar ao Senhor. E você fala: Senhor, eu quero fulano, ciclano, beltrano,
aqui cultuando junto comigo, celebrando ao Senhor, e esse é um tempo em que Deus levantará os seus filhos para cumprir o seu propósito nessa geração, em nome de Jesus. Segundo recado que eu quero, antes de entrar na palavra, eu tenho ainda mais 40 minutos para a gente ministrar, antes disso daí, 30, 40 minutos, para a gente ministrar a palavra, eu quero levantar um clamor por Israel. Né? Não sei se os irmãos têm visto aí pelas redes sociais, pela própria mídia, né, que tem divulgado, tem tido aí um levante dos últimos 4, 5 dias, faz uma semana aproximadamente, que uma milícia, na verdade, terrorista, o Hamas, que tem o poder na Palestina, que fica na faixa de Gaza, estão atacando continuamente sobre Israel. De 4 dias foram disparados quase 3.000 mísseis sobre Israel, e dos 3.000 mísseis, todos eles foram interceptados no ar. É um negócio extraordinário que tem acontecido em Israel, e nós precisamos de orar por Israel. Ontem nós estávamos até acompanhando um rapaz numa live, e ele, no meio da live, 1h da manhã, já estava 1h da manhã, devido ao fuso horário daqui para Israel, são 6 horas de fuso horário, e 1h da manhã, do nada tocou as sirenes no meio da cidade, havia caído uma bomba a 2 quadras da casa dele, estava atingindo, né, no ar, próximo da casa dele, a 2 quadras da casa dele, e aí começou a tocar, e ele no desespero sai correndo, porque ele tem 20 segundos para poder correr ou para o bunker, que é um lugar onde tem a proteção, um lugar lá onde eles têm um quarto todo blindado, ou para debaixo da escada do prédio do condomínio, e ele correndo para pegar o filho dele de 1 ano de idade, para poder ir para debaixo da escada, e um desespero total, e as pessoas não conseguem dormir, não conseguem ter paz. E a Bíblia nos orienta no Salmo 122, verso 6, orai por Jerusalém, para que haja paz, e todos aqueles que oram por Jerusalém viverão prosperidade. E esse é um intento da igreja, de uma responsabilidade nossa como corpo de Cristo, de intercedermos, de orarmos por Israel, orarmos por Jerusalém, para que possamos viver em paz. Também orarmos pela família do ex-prefeito, né, do prefeito, agora ex-prefeito de São Paulo, né, o Bruno Covas, felizmente faleceu hoje pela manhã, estava nessa luta em batalha com câncer, né, e foi vencido. Mas sabemos que como igreja a nossa responsabilidade também é interceder pelos governantes. Sabemos que tudo isso, por isso precisamos ter sempre esse discernimento espiritual, porque a cada alteração que ocorre, sempre há uma mudança no reino espiritual, principalmente quando se trata da área política, né? O inimigo ele sempre trabalha muito sutilmente nessa área, então que nós possamos interceder pela família do Bruno Covas, né, pelo filho dele, 15 anos de idade, né, 15 anos perdeu o pai, é muito difícil, só quem já perdeu um ente querido sabe a dificuldade que principalmente quando se trata de um pai, de uma mãe, de alguém muito próximo, as dificuldades que são, tanto no crescimento, na gestão das suas emoções e tudo mais, né? Então que você possa realmente guardar o seu coração no Senhor em tempo de oração. Vamos orar então, vamos colocar de pé, levantarmos um clamor ao Senhor, buscarmos a face do Senhor. Quero chamar o pastor Marcos aqui. Pastor, levanta esse clamor. Gente, graça e paz, igreja. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, queremos, Senhor meu Deus, aqui neste momento, papai, clamar a Tua presença, Senhor meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre as Tuas nações nesta terra, meu Pai. E, Senhor meu Deus, neste momento, clamar, Senhor meu Deus, pela terra que o Senhor assim preparou naquele lugar. Pai, que haja paz lá em Israel, que haja paz em Jerusalém, assim como a Tua palavra determina, Senhor meu Deus, para que nós assim façamos, papai. Deus, que o Senhor possa visitar aquele lugar aqui agora. Muitos lá não Te conhecem, muitos lá precisam ainda Te conhecer. E, Pai, nós Te pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor, sobre aquele lugar. Pai, nós determinamos, meu Pai, que possam cair os muros da iniquidade, que possam, Senhor meu Deus, ser derrubadas agora
papai, todas as barreiras naquele lugar, para que, Senhor, a tua paz venha prevalecer naquele lugar, Pai, e que daquele lugar possa vir a paz também sobre as nossas vidas, porque, Senhor, é assim que o Senhor já determinou, para que nós, Senhor meu Deus, nos levantemos como o povo escolhido do Senhor, para que, Senhor meu Pai, possamos entrar com autoridade, Senhor, que assim o Senhor já nos constituiu. Deus, nós te pedimos aqui agora, conforta o coração de todos aqueles que moram naquele lugar, conforta, seja da esquerda, seja da direita, seja da frente, seja de trás, que o Senhor seja o centro, que o Senhor possa estabelecer uma aliança com aquele povo novamente, Pai, e que esta aliança seja convertida para as nossas vidas também. Deus, nós determinamos agora, Pai, que o Senhor possa entrar com graça, que o Senhor possa derramar do teu amor, Senhor, sobre aquele lugar, desacortinando, papai, tudo aquilo que estiver impedindo de pessoas verdadeiramente te conhecerem naquela região que o Senhor determinou para nós um dia, e que o Senhor já determinou desde os nossos antepassados, para que fosse estabelecido a graça e a união e a aliança com o Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, derrama do sangue de Jesus Cristo sobre todo aquele lugar, do norte ao sul, do leste ao oeste, separando aquele lugar como lugar preparado para o Senhor e pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós determinamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 3. Aleluia. Que a sua fome e a sua sede por Deus nessa noite seja transbordada por essa palavra. João, capítulo de número 3, verso a partir do número 22. Tema da mensagem de hoje: o amigo do noivo. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com eles. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada dos céus. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste, ouve e alegra-se muito com a sua voz, com a voz do esposo. Assim, pois, já essa é a minha alegria, está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra possa gerar frutos na nossa alma e possa gerar, ó Deus, frutificação no nosso coração e entendimento sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Meus amados, quando olhamos dentro desse texto, aqui o evangelista João traz uma revelação profunda do relacionamento do noivo para com a noiva, da igreja de Cristo, da igreja de Deus, que se manifesta nesse tempo. Em Israel, se um rapaz ficava noivo de uma moça, ele não ia visitá-la todo dia,
Ele não ia bater na porta dela todos os dias, namorar com ela. Ele não tinha um contato diário com ela. Ele tinha a promessa de que ele teria aquela noiva para o casamento. E aí ele fazia do seguinte momento, quando ele tinha esse laço da aliança, quando ele tinha essa opção de ter aquela moça, seja ela dada pelos pais ou seja ela conquistada pelo próprio noivo, ele oferecia uma medalha para aquela moça, e naquela medalha estava escrito: consagrada a mim. E ele dedicava e entregava aquela medalha àquela noiva, e dia após dia e mês após mês, e consequentemente ele enviava para aquela moça joias, prata, ouro, utensílios para que ela pudesse se adornar para o dia das bodas, para o dia do casamento. E quem levava esses utensílios, quem levava esses presentes à noiva, era um chamado amigo do noivo. O amigo do noivo era o responsável em cuidar da noiva, em levar os presentes para a noiva, em lhe apresentar o coração do noivo à noiva. Era o amigo do noivo que fazia o intermédio, a ligação entre o noivo e a noiva. É o amigo do noivo que se encontrava com a noiva todos os dias. É o amigo do noivo que tinha contato com a noiva. Mas quem era esse amigo do noivo? O amigo do noivo era alguém muito íntimo do noivo. Intimidade é o vínculo para ser amigo do noivo. A intimidade com o noivo gera conhecimento, gera confiança, gera um caráter forjado. É o amigo do noivo que traz a intensidade do coração do noivo para a noiva. E o amigo do noivo, ele é um homem de intimidade com o noivo. Ele sabe o que está no coração do noivo. Ele é mais do que somente um simples confidente do noivo. Ele é alguém de confiança daquele noivo. É por isso que João, capítulo de número 15, no verso 14, 15, Jesus dizendo: olha, vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, porque já não vos chamarei mais servos, porque o servo sabe o que faz ao seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos. O amigo tem uma intimidade mais profunda. O vínculo do amigo, ele é mais intenso. O vínculo do amigo, ele sente a necessidade e o coração do seu outro amigo. É por isso que Provérbios fala sobre isso, que em todo tempo se ama o amigo e na angústia se faz um irmão, porque o coração do amigo está intimamente atrelado ao relacionamento que ele tem de intimidade. A noiva é a igreja de Cristo. O noivo é o próprio Jesus, que está para se encontrar com a noiva nas bodas do Cordeiro. É à medida que nós temos como anunciadores da verdade, amigos do noivo, nos relacionamos em intimidade com o noivo. Então, a partir do momento que nós nos relacionamos com o noivo em intimidade, conhecemos o coração do noivo, nós não assediamos a noiva, porque nós só trazemos aquilo que está no coração do noivo para a noiva, porque entendemos quem é o noivo, e quando entendemos quem é o noivo, a noiva não sofre, a noiva fica na expectativa todos os dias de se encontrar com o noivo. O amigo do noivo não tinha interesses próprios. O amigo do noivo, ele não está para favorecer a ele, mas sim ao noivo. Ele não está para obter vantagens, mas sim para anunciar o noivo. A função do amigo do noivo é fazer a noiva se apaixonar pelo noivo e não pelo amigo do noivo. A função do amigo do noivo é fazer com que a noiva se apaixone pelo noivo sem ver, sem ter o contato diário, mas somente por aquilo que a sua intimidade com o noivo transparece.
o seu relacionamento com o noivo transparece. O grande problema é o que o amigo do noivo está fazendo com a noiva. Será que o amigo do noivo tem gerado no coração da noiva anseios por ele mesmo ou anseios pelo noivo que há de vir? É por isso que é importante nós entendermos que o amigo do noivo, ele tem a responsabilidade suma de fazer com que a igreja de Cristo, a noiva, se apaixone intencionalmente pelo noivo, se apaixone todos os dias, em todos os instantes, em pensar no noivo, em imaginar nas bodas com o noivo, em imaginar a sua vida diante do noivo. Ei, chega de vivermos um tempo em que a noiva se apaixona por qualquer coisa, por qualquer circunstância, por qualquer banalidade, por qualquer palavra, por qualquer ação, por qualquer paixonite desse mundo. Está no tempo da noiva voltar-se o seu coração ao noivo, porque as bodas do Cordeiro está chegando, as bodas, o dia do casamento, do encontro do noivo com a noiva, na qual ele espera uma noiva que seja pura, uma noiva que seja santa, uma noiva que seja sarada, uma noiva que seja edificada e apaixonada pelo noivo. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 19, fala a respeito disso. Olha, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O amigo do noivo é responsável por anunciar que o noivo vem. É o amigo do noivo que é responsável em dizer quem é o noivo, qual é a reputação do noivo, o caráter do noivo, a personalidade do noivo. É por isso que a criação geme ansiosamente, ardentemente, pela manifestação dos filhos, dos amigos do noivo, que vão dizer quem é o noivo para a noiva. A noiva está ansiosa para querer conhecer o noivo. O que os amigos do noivo estão fazendo? Quais são as figuras que o amigo do noivo está apresentando para a noiva? Se você falar para uma pessoa, olha, já ouviram falar o famoso ditado que a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão é a que fica. Eu já fui em lugares que eram maravilhosos para se almoçar, restaurantes excelentes, mas na hora que o garçom veio, ele atendeu tão mal que prejudicou a imagem daquele restaurante. Quantos de vocês já não se proporam, às vezes, num ambiente, ou num hotel, ou num lugar tão chique, tão bonito, né? Um ambiente tão bom, mas que foi prejudicado porque o pré-anúncio feito por aquele que era o preposto do ambiente manchou com a imagem do ambiente. O que é que a igreja tem feito? O que é que o amigo do noivo, não diga a igreja, o amigo do noivo tem feito e tem apresentado a noiva? Será que uma noiva corrupta? Uma noiva somente que está à espera de interesses do dote do seu noivo? Uma igreja que só quer ter um tempo de prazer com o noivo e o desprezo total do relacionamento diário e contínuo? O que é que o amigo do noivo tem esperado? Porque essa geração tem clamado pela manifestação de uma noiva, tem gerado a expectativa de um relacionamento e de um entendimento passado pelo amigo do noivo de quem é realmente o noivo, de quem é realmente aquele que está por vir. Quando a pastora falou que muitas pessoas não sabem sobre a vida de Jesus, não é sobre a vinda de Jesus, não sabe o que é viver com Jesus, não sabe o que é se relacionar com Cristo, não sabe o que é viver o Evangelho. São igrejas midiáticas de pessoas que só querem uma
bênção, mas que se esqueceram do relacionamento com a cruz, do relacionamento com a palavra, do relacionamento com a oração. E quando se chama para um tempo de clamor, para um tempo de oração, é preferível fugir, que quando se chama-se para um tempo de meditação na palavra, é preferível se esquivar e gastar muito mais tempo no meio das mídias sociais e se esquecer de entrar no secreto para se conhecer mais o noivo. O que é que temos feito com a noiva de Cristo? Como amigos do noivo. O noivo confia no amigo, porque sabe que ele não irá abusar da noiva, porque ele respeita a noiva. Ele não usa de palavras maliciosas para enganar a noiva, mas a sua conduta é segundo a verdade, que traz cura e libertação. Quantos feridos por palavras mal colocadas, por mercenários da fé, que de modo irresponsável abusaram da noiva de Cristo, se usaram de barganha para com o Evangelho, se usaram de barganha para com a verdade de Deus, para com os homens. Pessoas que vivem um Evangelho tão furado. Gente, ou eu sou fora da caixinha ou alguma coisa está muito errada. Eu não consigo entender o Evangelho da qual as pessoas conseguem se relacionar com Deus sem oração, sem se consagrar, sem meditar na palavra, sem viver um tempo de contato com Deus. Como consegue? Como consegue viver um evangelho sem viver um relacionamento intenso, de sentir a presença dele, de ouvir a voz dele, de sentir compaixão pelo próximo, de entender as necessidades e as agúrias humanas por meio da graça de Deus derramada sobre o homem? Como pode viver? Como podemos viver um evangelho da qual somente palavras vazias são lançadas e a prática é pouco vista? É tempo de retornarmos a um evangelho puro, sincero e digno. É chegado um tempo em que o fogo de Deus consumirá o que é impuro, para que haja manifestação do justo e o que é íntegro, ao tempo da graça, da redenção, das bodas do Cordeiro. Os amigos do noivo são provedores e não mercenários. Eles não tiram da noiva, eles ajudam a noiva. Aleluia! Eles não tiram da noiva, eles ajudam a noiva. Como amigos do noivo, invista o seu tempo, invista os seus recursos, invista a sua energia, tudo para que no dia do casamento, onde o noivo encontrará a noiva, ele possa ter o prazer de ver uma noiva linda e adornada. É por isso que Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8 diz: alegro-me e exultemo-nos e demos a ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia, aleluia. Quarto segredo que eu vejo: quem é o amigo do noivo? O amigo do noivo não tem ciúmes do noivo. O amigo do noivo não tem ciúmes do noivo. Se você ver o texto que nós acabamos de ler, do livro de João, os seus discípulos se voltam para João e dizendo: ó João, sabe aquele homem lá, o Rabi, de quem você falou, que estava contigo da além do Jordão, do qual você deu testemunho, ele está batizando, e todos vão ter com ele. Está indo mais gente com ele do que com você.
A igreja dele está mais cheia do que a sua. O ministério dele está muito mais longe do que o seu. Você, olha, João, ele está fazendo muito mais milagres do que você, João. Os discípulos de João começaram a entrar em dilema, tentando gerar ciúmes no coração de João, dizendo: João, toma cuidado, João. Fulano está muito bom, João, mas você, João, está ficando para trás, João. Fica liberto, João, fica intento, João. Mas João, ele dá um tiro certo na hora que ele vira para os seus discípulos. No versículo de número 27, ele fala assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma se já não tenha sido lhe fornecido pelos céus. Se ele está manifestando algo maior, é porque ele recebeu algo dos céus. Porque quem recebe porção dos céus faz melhor, faz maior, sim. Porque ele não recebe, não é de homens, mas é do próprio Deus. Então, querido, o que Deus está nos fazendo nesse tempo como igreja triunfante dele na terra, como amigos do noivo, é dizer: olha, se levante em autoridade, se levante em unção. Há uma atmosfera de Deus, uma dinamite de Deus dentro de você, que você precisa de colocar de dentro para fora, e a partir do momento que você explode essa dinamite de dentro para fora, o seu ministério cresce, pessoas que estão ao seu redor são atacadas pela glória de Deus, e aí não tem tempo para ciúminhos da igreja, não. Ei, Marcos está crescendo, glória a Deus que cresça. A Valéria está crescendo, glória a Deus que está crescendo. Pastora Leide está crescendo, que glória a Deus que cresça, que cresça, que cresça, que cresça. Convém que ele cresça e que eu diminua. A igreja precisa de andar em unidade. A igreja precisa de entender o seu propósito, que na unidade é que se ordena a bênção. Ei, ministério só anda em completude. É por isso que no livro de Efésios, já estou saindo do texto, no livro de Efésios capítulo 3 fala a respeito disso, que ele nos deu e nos chamou para o cumprimento do propósito em unidade. O ministério evangelístico, ele é unido com o pastoral é unido com o profético é unido com o apostólico, senão a igreja fica pensa. É só o fulano, que papo furado é esse? E aí, ciúminho, vamos fazer a disputa para saber que disputa. O inferno está perdendo. A igreja precisa de levantar-se. A igreja precisa de se posicionar. A partir do momento que nós nos posicionamos em disposição para atendermos os reinos dos céus, nós não temos tempo para ciúminhos. Não temos tempo para perder tempo com nada. Nós temos a oportunidade de avançarmos em Deus, de crescermos, de despontarmos o maior desejo do meu coração. Você sabe o que mais me alegra, gente? Mais me alegra é ver pessoas que passaram comigo e hoje estão crescendo, voando. Pessoas que estão no ministério. Gente, eu fico apaixonado de ver. Gente que começou comigo, gente que estava lá, que cresceu, que viu, gente que está cuidando de igreja. Gente que você vê de Senhor, como é que essas pessoas... que alegria! É ver o propósito de Deus se cumprindo. Isso é a igreja de Cristo. Sabe o que João vira? João falou assim: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ei, eu não sou o Cristo. Ele vai fazer melhor do que eu. Ele é maior do que eu. Ele tem mais do que eu. Ei, sabe o que João falava? João era um doido que pregava no meio do deserto. Era um nômade no meio do deserto. Ele gritava no meio do deserto: ei, eu sou aquele que veio para preparar o caminho. Aleluia. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Seja a voz que clama no deserto. Seja a voz que clama na nossa geração. Deus está nos chamando para sermos a voz que clama em São Bernardo, para sermos a voz que clama na Assunção, para sermos uma voz que clama no Brasil, para sermos uma voz que clama no meio da nossa geração corrupta, no meio da nossa geração perdida. Seja uma voz que clama no meio do deserto desse mundo, de pessoas carentes e sedentas de ouvirem e
receberem a voz e a água do Espírito. Seja uma voz que clama no deserto. Aproveite. Ei, não perca oportunidade não, gente. O mundo está sedento demais. Abra sua internet, compartilhe, mande palavra de Deus, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas. As pessoas estão carentes. Você está dentro do ônibus, na fila do banco, a pessoa puxa assunto com você sem nem te conhecer. As pessoas estão carentes. Elas querem ouvir, sabe o que? Não é o que está acontecendo, não é a mídia, não é o que está acontecendo no país. Elas querem ouvir a água do Espírito que está jorrando de dentro de você. A gente perde oportunidade demais. As pessoas começam a conversar. Esses dias eu estava fazendo uma audiência no Rio de Janeiro e uma pessoa pegou e me ligou de um escritório. A gente estava alinhando algumas coisas da defesa. E ela falou: como é que você está? Eu falei: eu estou bem, graças a Deus. A família está bem. E você está bem? Foi a deixa. E você está bem? Falou: eu estou agora, não estou ficando bem. Mas meu pai está saindo da UTI. Meu pai estava na UTI, pegou Covid. Ficou quase 30 dias, quase morreu. E agora ele foi estubado ontem. E hoje, mas eu sei que você é um homem de Deus. Você pode orar pelo meu pai? Foi a deixa. Eu falei: é claro, minha querida. E não é só seu pai que precisa, é você que precisa de Jesus. Deus vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Sabe o que acontece? As pessoas estão carentes de ouvir uma palavra de Deus. Só entende quem anda no Espírito, porque senão você vai falar o mesmo problema. A pessoa vai falar: oh, eu estou triste. Sabe o que acontece? Eu também estou meio esquisito, sabe? Estou triste também. Já viu esse tipo de gente? Que ele fala: eu estou sentindo uma dor aqui que você não sabe que eu teve aqui, viu? Que eu tenho aqui, tá quase para morrer. Já viu esse tipo de gente? Né? Enquanto você tem a palavra de vida dentro de você, a palavra que traz graça, que traz direcionamento, o que a pessoa está querendo ouvir não é mais uma pessoa para ter problema, que senão ela vai começar a orar por você também. O que você precisa é liberar o que está de dentro para fora, ser o amigo do noivo, para anunciar: ei, eu tenho um noivo, que ele está para vir para buscar a sua noiva, ele tem a cura para a sua alma. Quantas pessoas que estão assim? O que nós recebemos de notícia, gente, a gente não tem 40 pessoas aqui, mas o que tem de gente que nos assiste online, pessoas que nos acompanham pela mídia, gente de tudo quanto é lugar que eu não faço nem ideia, que manda mensagem pra gente, e a Valéria sabe disso, ela tá com o zap da igreja, ela sabe, gente que manda mensagem, que manda o WhatsApp, gente de tudo quanto é que é lugar desse Brasil, que tem recebido e que tem precisado de uma palavra diretiva de Deus. O que nós precisamos é de ser a resposta e anunciarmos o noivo. O amigo do noivo nunca denigre a noiva. Ele nunca denigre. Guarde isso. Do que compartilhamos, daquilo que falamos, daquilo que chegamos. Ei, chega do evangelho de disputa. O reino de Deus é alcançado na unidade do propósito. É o meu chamado aliado ao seu que gerará o resultado extraordinário. Deus usa os disponíveis e não os desocupados. Olha o que Deus falou comigo hoje de manhã. Guarda isso. Deus usa os disponíveis, não os desocupados. O amigo do noivo é disponível, ele não inventa desculpa. E ser disponível nem sempre quer dizer que você não tenha nada para fazer. O amigo do noivo, ele tinha muitas atribuições a fazer, mas mesmo assim, ele ainda estava disponível para atender o noivo. É por isso que quando sempre as pessoas inventam a desculpa de que eu não posso orar, não pode, mentira. Você pode. Eu não posso ler a palavra. Mentira, você consegue. O que necessita é você deixar de ser desocupado para ser disponível
para entender. Eu tinha um pastor que ele dizia muito isso, a Michelle lembra disso, meu tio, depois que estiver me assistindo, beijo no coração, te amo, meu pastor. Ele falava sempre assim: quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Dizia assim, mas ele falava assim, culto, nós tínhamos culto de terça, a nossa agenda era uma loucura, nós tínhamos culto de terça, quinta, sábado, domingo, de manhã e à noite. Aí nos dias que era de folga ele inventava reunião, era reunião, era ensaio, era visita, era a semana inteira só cá dentro da igreja. Eu estava quase levando meu colchão para dentro da igreja, morando lá. Mas era gostoso, gente, era disponível. A gente trabalhava, eu trabalhava o dia inteiro, chegava às vezes correndo por hora do culto, mas vinha cultuar, celebrar, adorar o Senhor. E ele falava assim, mas venha nem que morra. Falava assim, mas nem que morra. Traz o caixão aqui para dentro que Jesus ressuscita. Por quê? Sabe o que acontece? Se nós deixamos a nossa carne velha, ela se acomoda. Fala se não é verdade. Se acomoda, gente. Pensa, gente, ontem, na hora que eu olhei, eu levantei cedo, abri a janela, eu vi, tá nublado, fechei a janela, eu voltei para a cama. Eu fiquei na cama o dia inteiro ontem. Por Deus, o dia inteiro. Aí a Michelle falou, amor, o que eu vou fazer para comida? Eu falei, iFood. Tá chegando de noite. E agora, o que nós vamos fazer? iFood. Falei, daqui a pouquinho o pessoal da portaria vai falar, o que está acontecendo com esse neguinho? Tá ficando rico. Todo dia no iFood. Mas bateu uma preguiça. Sabe por quê? Porque se você deixar, você fica cômodo. A internet te deixa cômodo dentro de casa. Te deixa cômodo, é fácil. Eu ligo lá, eu falei isso semana passada. Você pode ter um evangelho delivery. Você assiste o louvor em um, a palavra em outro, o recado em outro, e a bênção apostólica você recebe de outro. É assim. Por quê? Porque acabou gerando um comodismo. Só que enquanto a igreja não se levantar e entender que ela é a resposta para esse tempo, de que nós somos o amigo do noivo que vai levar e conduzir a noiva ao encontro do noivo, vai ficar uma igreja raquítica, de pessoas sempre necessitadas, dependentes de uma oração, dependentes de um milagre. Eu me lembro muito bem, antigamente, até na época da minha avó, antigamente eu falo como se fosse pré-histórico, como se eu tivesse 80 anos, mas eu me lembro muito disso daí na época da minha avó, no círculo de oração, que tinha de antigamente, no círculo de oração, minha avó levantava cedo, morava no Ferrazópolis, ela saía do Ferrazópolis até o Baeta Neves, para poder ir para o círculo de oração. Ela fez isso até os 80 anos dela. Levantava cedo, ia para o círculo de oração. Vó, a igreja está do seu lado. A senhora tem 8 filhos, pastor, escolhe a igreja de qualquer um. Tem neto, pastor, vai na igreja de qualquer um. Não, eu vou na minha igreja. Né? Essa semana passada, fui visitar ela. Como é que a senhora está, vó? Estou bem, leve essa oferta para a sua igreja. Falei, vó, não retém a minha bênção. Falou assim, não foi? Ó, 90 anos, Giovana, 90 anos. Falou assim, ó, tá aqui, meu filho. Leva essa oferta para mim, para a sua igreja. Deu R$50. Então, leva essa oferta para a sua igreja. Eu falei, vó, não precisa não, Deus abençoe. Não retém a minha bênção. Falei, opa, não vou brilhar mais. Eu já entendi. Sabe o que é isso? É aqueles que estão disponíveis para ouvir o noivo. É por isso que disposição ela é muito diferente de estar somente ter as suas tarefas. Disposição independe das circunstâncias, independe do tempo, independe do momento, depende da hora. Eu clamo a Deus, eu busco ao Senhor em todo momento. Eu não posso agora, mas eu posso daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, mas eu vou entrar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou meditar, eu vou entrar no secreto, eu vou interceder, eu vou me envolver. Queridos, se você entendesse a bomba que nós temos na nossa mão quando nos relacionamos com Deus, é algo tão extraordinário que você consegue acessar lugares espirituais que ninguém ainda conseguiu entrar. Deus revela aos seus filhos isso. Chegando ao final, disposição vem da paixão que eu tenho de cuidar da noiva. O amigo do noivo era desprendido.
amigo do noivo era desprendido. E qual é a função da noiva? Em esperar o noivo. A função da noiva é amadurecer até o dia do casamento. A função da noiva é amadureça até o dia das bodas. Por isso que no livro de Cantares, capítulo 8, verso 8, Cantares 8:8 fala sobre um texto muito interessante de Salomão. Ele fala assim: olha, nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos com essa nossa irmã no dia em que ela for pedida? Ele está falando sobre o nível de maturidade do encontro da noiva para com o noivo. Ela ainda não estava no tempo, mas o que é que os irmãos iriam fazer com a irmã mais nova? O que é que eles iriam tratar e como eles iriam cuidar para deixar com que a irmã mais nova pudesse chegar até o altar nas bodas do casamento? É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, se não me falha a memória, porque o HD já está dando pau, capítulo de número 4, fala a respeito do herdeiro, mesmo ele sendo menino, ele sendo herdeiro de tudo, ainda sendo menino, ele não toma posse da herança, porque ainda é menino. Mesmo tendo o poder de ser herdeiro, mesmo tendo a posse de ser herdeiro, ele não tem a propriedade como herdeiro, porque ele ainda é menino. Então ele não pode ainda ter a maturidade para tomar posse. O que ele tem que fazer é aguardar o tempo de se tornar homem, para que ele possa ser proprietário da herança do pai. O que temos que fazer é fazer com que a espera do casamento mantenha a pureza, a santidade e prepare a igreja para o encontro com seu noivo adornada e madura. Relacionamento sem maturidade é como entrar num navio furado, que mais cedo ou mais tarde vai afundar. Relacionamento sem maturidade é entrar num navio furado, que mais cedo ou mais tarde ele afunda. Nós já cuidamos de tanta gente, tanto casamento assim, de pessoas que entraram no relacionamento de forma imatura, despreparada, e não deixaram com que o tempo, com que as circunstâncias o amadurecessem, a ponto de que ele se tornasse preparado para a vivência. E aí, na primeira batida do barco, começa a entrar água. Parece ser algo despretensioso, parece ser algo normal, mas uma hora a imaturidade faz o barco afundar. A igreja precisa preparar para as bodas do Cordeiro. O noivo vem. O noivo vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O noivo vem. E o que temos feito, como temos nos preparado para o encontro com o noivo. Precisamos de manter sempre as nossas lamparinas acesas, o azeite sobre as nossas botijas. Quando o texto no livro de Mateus fala a respeito do encontro das virgens, é algo tão interessante, porque ele faz um reflexo com o casamento. A referência que faz com relação às virgens é que elas tinham a responsabilidade de conduzir o noivo até o encontro da noiva, e a noiva ao encontro do noivo durante a noite. Era por isso que era necessário as lamparinas. Era por isso que era necessário que aquelas virgens carregassem o azeite nas lamparinas até o encontro com o noivo, porque o noivo vem. Precisamos de guardar no nosso coração como igreja, sermos o amigo do noivo que prepara a igreja, porque há um dia que teremos o casamento do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro, o encontro real da igreja de Cristo, que se encontrará com o noivo
para um tempo de uma ceia triunfal. Se coloque de pé, eu quero orar com você.